O Facebook hoje em dia é uma potência tecnológica capaz de conectar bilhões de pessoas ao redor do planeta, da mesma maneira como tem uma grande influência em processos políticos e eleitorais. Em A Rede Social, o diretor David Fincher se une ao roteirista Aaron Sorkin para contar a história de origem do Facebook, a partir de Mark Zuckerberg, um gênio da tecnologia, mas um sujeito nada ético e extremamente misógino. Para falar desse ganhador de 3 Oscars, eu, Caio Pimenta, recebo a Camila Henriques e o Vitor Martins, do site Assim Falou Vitor. Então, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Cine7. Estamos aqui com a Camila Henriques e o Vitor Martins. Vamos começar com a Camila. Camila, tudo bom com você? Como é que tá? Oi, Caio. Oi, Vitor. Oi, pessoal que está ouvindo ou assistindo, né, o podcast ou videocast do Cine7. Sou a Camila, vocês já me conhecem, eu falo muito. Eu tenho podcast sobre Dawson's Creek, o Laguinho da Joey. Tenho Biscoiteiras também. E escrevo no Cine7, assim, tô meio na hibernação, mas tá vindo aí. Vai voltar em algum momento. Você fez recentemente participou da coletiva, né, com o Pedro Bial, o Drauzio Varela, sobre o novo filme dele, do documentário Encarcerados, não foi? Sim, eu fiz uma crítica sobre, tava enferrujada, mas deu certo. É isso aí. Eu vou deixar esse link na descrição depois para quem quiser curtir o texto lá. E o nosso convidado de hoje é o Vitor Martins, ele tem um site muito legal, Assim Falou Vitor. Vitor, tudo bom com você? Tudo bem, gente, tudo ótimo, obrigado pelo convite, e é isso aí, eu sou crítico de cinema, sou jornalista, eu tenho 27 anos, apesar da carinha de novo, e além disso, recentemente eu cobri Locarno, cobri o festival de Locarno, vi muito curta brasileiro, vi o filme do Ferrara, graças a Deus, fui abençoado pelo pastor Ferrara, pelo Deus Ethan Hawke, e é isso aí, vamos começar. Você escreve então, Rock curtiu o texto dele. Olha só, muito chique. Mas cara, você escreveu em inglês ou em português? Como é que foi? Cara, eu escrevi em português, mas meu site tem tradutor. Ah, bacana. Então, se alguém da gringa for ler, vai ter como traduzir e tal. E aí, quando eu vi a notificação, o quê? Não, vocês estão zoando com a minha cara. Aí eu fui ver se a conta era dele mesmo. Aí eu só fui acreditar quando eu vi que o seu era verificado. Aí caiu a ficha. Moleque, aconteceu. Mas é isso aí, gente. Mas ele curtiu por onde? Foi no site ou foi no Instagram? No Instagram. No dia que eu postei a crítica, no dia que eu tive acesso ao filme, porque o filme foi exibido presencialmente só. Eu pedi screener, dei um jeito, me mandaram, aí eu postei a crítica no dia que eu vi o filme e ele curtiu a crítica. Bem, aí já começou, daqui a pouco você tá lá na festa do Oscar, já tá lá em Cannes, olha aí, ó. Vendo o Oscar Isaac e a Jessica Chastain em Veneza, aqueles lindos, misericórdia. Mas todo mundo ainda sob impacto. Né? Imagina. Bem, gente, então hoje, como eu também já falei na introdução, vamos falar sobre a rede social, um clássico da carreira do David Fincher. Nesse início, só dar uma introdução aqui, o David Fincher começou a carreira dele ali, fazendo videoclipes com gigantes da cena da música pop daquela época, Madonna, Michael Jackson, George Michael, fez também com Aerosmith, até que ele, em 92, faz Alien 3, que foi um filme bastante divisivo. Aí, em 95, ele faz um clássico daquela época do cinema de suspense, um pouquinho ali de terror também, com Seven, Os 7 Crimes Capitais. Depois, em 97, Vidas em Jogo, com o Michael Douglas, que não tem o sucesso de Seven, mas ainda foi bem, teve bastante repercussão na época. E em 99, a grande polêmica com o Clube da Luta,
assim, até a gente teve um caso aqui no Brasil, triste, o filme, enfim, teve uma repercussão bastante polêmica, bastante divisiva e não deu muito certo nas bilheterias. Depois, Quarto do Pânico em 2002, 2007, um outro grande sucesso dele, Zodíaco, curioso caso de Benjamin Button, quase que ele consegue vencer o Oscar, perde para Quem Quer Ser um Milionário, e aí vem a rede social. Para começar, feito este resumo bem rápido, queria saber do Vitor, e também depois a Camila já emenda, quais eram as principais marcas, o que você mais observava que eram as características principais, tanto em narrativa, questão estética, do cinema dele, Vitor? Bom, cara, eu acho o Fincher um diretor muito... Ele tem muita facilidade em contar histórias muito complexas. E ele é muito bom racional. Ele é muito bom contando histórias extremamente racionais. É só ver que os dois filmes que são os piores dele são os filmes emotivos. É Mank e Benjamin Button. E ele é muito bom contando casos racionais. E a rede social sei lá, talvez seja o caso racional do mundo moderno, né? O surgimento, o auge da internet, é quando a internet chega perto do que a gente conhece como hoje, e a principal rede social do mundo, que a gente não usa o Facebook, mas a gente usa o Instagram, e continua nisso, ainda continua popular. E ele conta um caso que é super complexo, ele sempre fez isso. Seven é uma sequência de assassinatos complexos, o Millennium, Sim, que vem depois de rede social, é super complexo e é super tranquilinho de entender, é uma linha super é uma linha muito direta que ele faz, então fica muito fácil de entender esses casos muito racionais. Eu acho que esse é o ponto forte. Ele conta histórias que na mão de outro diretor ia ficar confuso. Ia ficar na mão de um Adam McKay. A Grande Aposta é uma bagunça. E se o Adam McKay fizesse a rede social seria uma bagunça. Sim, concordo. Vice que eu digo, né? O Adam McKay fazendo Vice, o David Fincher fazendo Vice, que eu acho que é um desperdício. Ia ser perfeito. Ia ser perfeito. Não ia ter erros. E você, Camila? Assim, eu concordo com o Vitor, acho que é um diretor muito racional, né? Eu falo acho, assim, mas é cacuete, assim, não é que eu acho, eu penso, né? Eu sei. Mas o que salta realmente é o visual dele, né? Os filmes, eles têm direções de fotografia, né, muito próprias, né, que todo mundo fala muito da paleta de cores do Fincher, né, que ele usa muito tons amarelados, tons verdes, esverdeados, né, e a rede social é muito, assim, a culminação, assim, a maturidade estética dele, mas eu me pego muito mais, assim, pelo que ele faz com os personagens masculinos dele, que são sempre personagens que estão em conflito, seja com eles, assim, ou com outros personagens, geralmente masculinos também. Tem sempre uma relação de rivalidade, né? Seja uma rivalidade... o personagem do Brad Pitt com Kevin Spacey, né? Aquela questão, assim, o ato final de Seven, que é brilhante, né? Bebe muito, assim, da fonte do Hitchcock, como todos os filmes, né, que foram feitos, né, principalmente no suspense, thriller, enfim. E aí a gente tem no Vidas em Jogo o Michael Douglas com Sean Penn, aquela relação de animosidade entre irmãos, né, que resulta no pior presente de aniversário da história, assim, pelo amor de Deus, eu ia matar aquele homem. E no Clube da Luta é uma luta interna, né, acho que não existe mais spoiler de Clube da Luta, né, um spoiler conhecido do que o personagem do Brad Pitt Vamos estabelecer o seguinte, olha, a partir de 10 anos do lançamento, já não é mais spoiler. Aí a gente fala, porque senão, quem não viu, não viu. Eu tinha uma camiseta do Clube da Luta que era, quando ficava escuro, era a cara do Edward Norton, e quando ficava escuro aparecia o Brad Pitt. Então, assim, é muito
é muito, né, a luta interna deles. Eu acho que até o Quarto do Pânico tem isso, né? O personagem do Forest Whitaker com os outros dois caras que estão lá na casa, né, invadindo a casa da Jodie Foster, e o Forest Whitaker tá nesse dilema moral, né? Acaba que pende para outra situação, né? Ele acaba se comovendo com o que está acontecendo ali com a personagem da Kristen Stewart. E a gente tem o Zodíaco, que, enfim, né, homens tristes 100%, né? Os homens tristes do fim, 100%, o personagem do Robert Downey Jr., né, que tem essa dualidade, né? A gente fica muito dividido em relação a não só ele, mas os personagens masculinos, né, o trio principal. E é muito interessante porque é um caso que o Fincher não precisa solucionar no filme, né? Assim, é muito... Eu acho que o problema de Mank também é isso, é algo assim... Ele quis dar respostas muito completo. Assim, é uma teoria, né? Que ele joga em Mank, é uma teoria famosa da autoria do Cidadão Kane, que é muito refutada, mas eu acho que é o que funciona em Zodíaco e a rede social é justamente que são personagens que ele brinca muito mais com a complexidade. E aí, é claro, né, a gente tem na rede social, apoiado pelo roteiro do Sorkin, né, aqueles diálogos incríveis, assim, que a gente fala, que a gente lembra até hoje, assim, mesmo que você não assista a rede social há muito tempo, você lembra de pelo menos uma cena do filme, de algum diálogo, né? E realmente, né, o passivo-agressivo humor do Fincher, passando por tudo e por todos, assim, e é muito um filme que representa os nossos tempos, assim, não só por ser o Mark Zuckerberg, mas porque aqueles personagens, eles são pessoas que a gente conhece, de certa forma, né? São pessoas que a gente conhece no nosso dia a dia, né? Os gêmeos, né? A gente vai falar mais, né? Mas são personagens, assim, que são muito identificáveis, mesmo que a gente não se relacione com eles, assim, espero que ninguém tenha essas pessoas nas suas vidas, né? Mas, enfim... falando então... até a rede social, eu destacaria isso. E eu tenho que destacar a carreira dele de videoclipe, porque, enfim, né, Madonna, rainha do meu coração, e ele fez o videoclipe, 2 dos videoclipes mais icônicos da música pop, que são Freedom, George Michael, e o Vogue, da Madonna. E que são videoclipes do início dos anos 90. E eu destaco muito Bad Girl, da Madonna, que ninguém lembra, porque foi uma música que passou e foi, e tem o Christopher Walken, e é uma trama bem noir, assim, e é o Fincher já brincando com muitos dos elementos que a gente veria nos filmes dele. Então, eu sempre recomendo Bad Girl. A gente falou desses 2 clipes da Madonna, dirigidos pelo Fincher. No podcast 30 anos de Na Cama com Madonna, eu estou deixando o link também na descrição, no Spotify, YouTube. Agora a gente também está no Google Podcasts, então você vai... vou deixar lá e qualquer coisa vocês deem uma escutada também. Antes de passar então para a rede social, vamos fazer aquela listinha. Tira a rede social. A rede social não está nessa lista. Qual o favorito de vocês do Fincher e o que vocês menos gostam? Tô sentindo que Mank é o que vocês menos gostam, ou eu tô equivocado? Acho que Mank, talvez. No meu caso, Benjamin Button. Eu também tô contigo nessa. Benjamin Button é difícil. Benjamin Button, eu reassisti, eu revi vários filmes do Fincher pra gravar, e Benjamin Button, cara, doeu. Posso te fazer uma pergunta? Nada a ver com ele, né? Assim, Você pode fazer uma pergunta, porque foi algo que eu assisti o filme, eu assisti há muito tempo atrás, eu não fui tão metódico como vocês, eu já assisti tudo. Eu assisti não, esse aí eu não vi, eu não quis rever, eu vi na época. Né? Mas me tire uma dúvida, Vitor, é impressão minha ou é difícil você criar algum elo, alguma empatia com o Benjamin Button? E eu acho que é justamente isso que faz o filme não empolgar. Você assiste aquele cara, ele passa por tudo, ele se apaixona, ele vai pra guerra, ele vive, e tipo, tanto faz, sabe? Um passant, ele tá ali. É isso mesmo, assim, ou eu sou eu que sou maluco? Assim, pode falar que eu sou maluco, não tem problema. Mano, é isso mesmo. Eu tenho todos os filmes do Fincher, eles têm personagens... Os filmes do Fincher, de maneira geral, eles tratam de obsessão e inveja. E um Benjamin Button,
Não tem nada disso. É como se não fosse um filme dele. Como a Camila falou. E aí você fica assistindo aquilo e você pensa, tá, beleza, e aí? É só isso? Você fica 2 horas e 48, eu contei. São 2 horas e 48 pensando, é isso? A única cena que causa alguma coisa, ou pelo menos foi assim em mim, é quando a Cate Blanchett sofre um acidente. Inclusive, a única coisa boa de Button é a Cate Blanchett. O resto dá pra jogar fora. Ela tá belíssima. Ela tá belíssima. Só. Só. Sim. Né? Pelo menos serviu pra atualizar o Instagram dela. Ela não tem, né? Mas enfim. Ela tá ruim. Então, Camila, para você é o Mank. É isso? Cara, assim, pensando no Benjamin Button, talvez seja o pior, né? O Alien eu nem considero muito, assim, porque é meio que uma coisa encomendada, né? Assim, é o início da carreira dele e é um filme que a gente tá no impacto do Alien 1 e do Alien 2, né? Mas que são 2 obras-primas, né? Principalmente um, eu sou apaixonada pelo primeiro filme. Mas eu penso no Mank justamente assim pela decepção que ele causou. Acho que ele tem coisas interessantes. Acho que a Amanda Seyfried está muito bem. A indicação dela de atriz coadjuvante foi merecida. Mas assim, o cara tem o Gary Oldman, o cara tem essa história muito rica. E aí ele tá muito que reverenciando o pai, né? O pai dele que escreveu esse roteiro há muito tempo, né? E passou por tratamentos o roteiro, né? Do Eric Roth, né? Enfim, mas é uma reverência ao pai dele. Tanto é que o pai dele foi o único que levou crédito nas indicações a prêmios, né? Que é uma coisa bem metalinguística, porque o filme é sobre isso, né? E, assim, eu fiquei com muita raiva, assim. Eu sei, né? A gente acompanha, acho que há tantos anos, mas, assim, ganhar fotografia foi uma coisa, assim, tão... Só porque é preto e branco, porque a fotografia não diz nada sobre o filme. Quer emular Cidadão Kane, mas não se dá o trabalho nem de fazer uma coisa... não é nem película, né? É digital, assim. Que é algo que o Fincher faz tão bem, mas que realmente é um filme que foi e passou, assim. O próximo do Fincher parece que vai ser sobre serial killer de novo, e eu acho que a gente vai ter o Fincher no modo psicopata de volta, e acho que é isso que ele faz muito bem, assim. E o negócio dele não é fazer filme emocional, não é fazer o Forrest Gump 2, né, que foi o Benjamin Button, que eu vi no cinema, gente. Mas, enfim. E eu acho que se não fosse o Quem Quer Ser o Milionário, teria vencido facilmente, assim, melhor filme. Tava com aquele tudo ano pra também vencer, tava, assim. aquele ano ali tava difícil, né? Tem erro só por Deus. Vou dizer, não, gente, quando a gente pensa que, assim, o melhor diretor daquele ano provavelmente foi o Nolan, assim, de Hollywood, né? Mas, enfim. E Camila, é o favorito? Eu preferi o Sam Mendes, mas enfim. E o favorito? Aí depois Camila, e depois já emenda o Vitor e a gente já entra em a rede social. O meu favorito? Isso. O meu favorito tirando a rede social, eu gosto muito do Zodíaco, mas eu acho que Garota Exemplar é um estudo de personagem incrível, assim. Eu acho que une toda essa maturidade que o Fincher adquiriu ao longo dos anos, e é uma personagem extremamente fascinante. É uma adaptação muito boa. Quem fez a adaptação foi a mesma autora do livro, e ela pega elementos do livro, mas ela tira coisas assim que não funcionariam na tela, né? O final da Amy tem algumas diferenças em relação ao livro, inclusive. Eu li na época, então o plot twist do filme nem me pegou tanto na época. Mas é um filme que eu não canso de assistir, e acho a Rosamund Pike é a melhor psicopata dela, né? Ela fez algumas depois, né? E acho que ele faz até o Tyler Perry, o Neil Patrick Harris se encaixarem tão bem naquele universo, né? Acho que é o melhor papel do Ben Affleck. E ele fala, né, que ele fez assim... Ele sabia que o Ben Affleck seria perfeito para esse papel, porque ele tem meio que essa cara assim de marido... enfim, dúbio, né? O cara dúbio, né? E
e acho que representa uma maturidade do Fincher muito, muito bacana. É triste, né, que depois ele não fez tanta coisa em cinema, né? Ele depois levou isso pra TV e fez o House of Cards, que é maravilhoso, assim. Eu não vi tudo, mas, assim, até onde eu vi, eu acho brilhante, apesar, né, da pessoa que protagoniza... Não assisto o final, mas... Pois bom. A pessoa que protagoniza meio que estragou o final do filme, da série, né, pelo que eu sei. Mas aí os roteiristas também capricharam no final. É horrível. Nossa. Mas, enfim, ele fez Mindhunter, né? Enfim, então acho que ele estava exercitando meio que o lado dele, assim, no streaming, né? Nas séries de streaming. E vamos ver, né? O que ele apronta em breve, né? Parece que vai ser um filme com Michael Fassbender de serial killer. Então, vamos ver. Eu assisti House of Cards, as 2 primeiras temporadas são brilhantes. Sim. Nossa, aquele final do primeiro capítulo da segunda temporada é absurdo. Meu filme favorito do Fincher, inclusive, assim, de tudo mesmo, é Millennium. Millennium. Eu acho Millennium fantástico. Eu acho que como eu disse antes, ele não é muito bom no emocional, né? Ele é muito melhor no racional. Mas em Millennium, ele consegue unir o racional e o emocional. Aquele final de Millennium, a Rooney Mara, eu revi Millennium ontem, né, contando hoje, ontem domingo. E aquele final, ela compra aquela jaqueta porque ela viu uma foto, ela gosta daquele cara, foi a primeira relação de amor verdadeiro que ela pode ter tido na vida toda. Aí ela vê aquele cara com a mulher que de fato ama, ela joga a jaqueta fora, vira as costas, põe o capacete, engole o choro e vai embora. Aquilo é fantástico. Pra mim, essa é a cena mais bonita do cinema do Fincher. Eu acho essa cena brilhante. Eu acho pura e simplesmente brilhante. E eu li um livro do Millennium, eu li os 2 primeiros, é uma bagunça. Eu sinto muito pra galera que curte mesmo, mas assim, eu gostei do livro, mas o livro é uma bagunça. Ele pega todo aquele livro e organiza tudo, ele adapta aquilo. E Christopher Plummer, lindíssimo, né? Como o avô da Harriet, brilhante. Millennium pra mim imbatível. Não tem como pensar em outro que não seja Millennium. Beleza, então vamos... Ele funciona muito bem sozinho, né? Mas seria legal ver a continuação que não rolou. Sim, seria mesmo. Mas, enfim, vamos então falar agora de a rede social. Primeiro, qual foi a primeira vez que vocês assistiram o filme? Foi no cinema, foi em casa? E qual foi a sensação de vocês? Vou começar com o Vitor. Tá, eu assisti em casa um pouquinho antes do Oscar, o Oscar de a rede social. Naquela temporada, né, que a pessoa faz assistindo vários filmes. Aquela temporada, aquela maratona de janeiro, maravilha. Esse foi o primeiro Oscar que eu acompanhei. Tudo. Que eu vi todos os filmes da melhor filme, que eu vi todos os filmes da melhor estrangeiro, que eu vi tudo. E a rede social foi um dos primeiros filmes que eu vi desse Oscar aí. Eu gostei pelos motivos errados. Eu gostei porque eu achei aquele filme super metidinho, inteligente. Eu me senti inteligente porque eu entendi aquilo, e aí eu gostei por causa disso. Eu fui rever agora. Eu nunca esqueci da cena mais perto ali do final, aquela cena do 1 milhão de acessos. E nunca esqueci daquela cena. E hoje eu gosto muito mais do filme pelos motivos certos, né? Que eu revi hoje. E eu gosto muito mais do filme como uma metáfora de obsessão e inveja daquele macho completamente escroto e cretino que é o Mark Zuckerberg. Desculpa, Mark, se você estiver ouvindo isso. Eu espero que você não entenda português. Mas, rapaz, mano, você roubou seu melhor amigo, pelo amor de Deus. Hoje eu gosto muito do filme. Não é meu favorito do Fincher, mas eu gosto muito.
Camila, primeira experiência com a rede social te impactou já de cara ou foi um processo que foi te ganhando aos poucos? Eu vi no fim de semana que estreou, né? Eu já era muito fã do Fincher, então eu já estava na expectativa, né? Assim, sou um pouquinho mais velha que o Vitor, então assim, o Caio também, né? A gente já acompanhava a corrida do Oscar. Eu sou jovem. Eu gosto de K-pop. Então, assim, já tava meio que aquele bafafá, né? Vai ser indicado, né? Já tava uma coisa intrigante por ser uma cinebiografia do cara que criou o Facebook. Eu lembro do trailer que usa Creep do Radiohead, uma versão de coral, assim. Que é uma coisa assim que hoje em dia nem é tão impactante, porque todo filme tem trailer com cover, né? Mas era perfeito, assim, o Creep, né? Aquela música naquele contexto, assim, dava uma sensação, assim, de ser realmente um filme introspectivo, né? Uma coisa com um tom épico até. E eu lembro de ver eu lembro da Sasha Stone, que é ela não é exatamente crítica, ela é criadora de site que prevê Oscar, né? E, enfim, ela é bem polêmica hoje em dia, ela é bem complicada. Eu acho que a derrota da rede social foi o início da derrocada dela, que ela é viúva da rede social até hoje. Mas eu lembro dela comparando com o Cidadão Kane, e enfim, então eu fiquei muito curiosa. Eu amei o filme quando eu assisti. Ele subverteu o que eu esperava. Eu esperava até uma biografia mais quadradona. Eu lembro que eu até saí do cinema me perguntando se a Erika existia mesmo, né? Porque eu não conhecia da história do Mark Zuckerberg naquela época, assim. Só sabia da roupa que ele usava, né? Que é tipo o Steve Jobs, né? A indumentária é famosa, né? E que o filme faz muito bem, inclusive. E fiquei muito, muito obcecada pelo filme. Eu assisti muitas vezes, assim, incontáveis vezes. Não consigo nem pensar quantas vezes eu assisti esse filme. E sempre ele me diz algo novo. E nesse momento agora, que a gente tem uma relação diferente com redes sociais do que a gente tinha 10 anos atrás, 11 anos atrás, e relação assim, de ver essa masculinidade tóxica de uma forma diferente, né? Realmente é um filme que bate de outra forma. Eu consigo identificar muitos Mark Zuckerbergs wannabe, assim, no mundo do jornalismo, né? Assim, no mundo que a gente anda mesmo, né? Esses caras, assim, que no primeiro momento do filme ele já diminui a menina porque ela não faz a faculdade que ele faz, né? Porque a faculdade que ela faz, ela não precisa estudar, e assim. Então, assim, já me identifiquei com isso com ela, porque eu fiz faculdade particular, então durante muito tempo, assim, eu senti essa diminuição. E aí, então, acho que pegou muito. Eu senti, assim, a dor da Erika, assim, te entendo, Erika. Humilhou menos, Erika, devia ter humilhado mais. Aquele primeiro diálogo, ele chama ela de burra em 30 segundos, né? De várias formas diferentes, em 30 segundos ele chama ela de burra. É ridículo. Sim. Diz que ela só tá lá naquele bar legal, que eles só estão naquele bar porque ela dormia com o cara que trabalhava lá. Assim. E acho muito bom, assim, que ela fala assim, ele é um cara muito mais digno do que você, né? Assim, em outras palavras, ela fala isso, né? E mostra, assim, que não há um endeusamento dele, há muito uma própria crítica do filme a essa figura dele, né? É a figura do Mark Zuckerberg do filme, né? A gente não sabe se ele é assim, mas pelo histórico, né, do que ele deixa acontecer na rede social dele, né? Digamos assim, né? Não ficaria surpresa. Exatamente. Vitor, você falou no início que uma das marcas do Fincher nos filmes dele é essa capacidade de contar histórias muito complexas de maneira extremamente organizada, coesa, e que você consegue compreender tudo muito bem, uma infinidade de assuntos, uma infinidade de temas que estão tanto na superfície quanto mais por baixo ali, e com vários personagens também aparecendo o tempo todo e com relevância. E nesse trabalho ele
faz um filme com o Aaron Sorkin, um cara que depois veio fazer o Sete de Chicago, A Grande Jogada, enfim, se tornou, ele já tinha um nome também em Hollywood, na indústria ali do cinema, e aí eles se juntaram. A minha pergunta é, essa estrutura do filme, essa potência que os diálogos têm, de que modo contribui? Você sente que, por exemplo, tem alguma coisa, essa velocidade que as falas, elas têm alguma relação, você acha, com essa velocidade que a internet ela também traz? Como é que você avalia essa estrutura do filme? Se vocês também quiserem falar sobre montagem, a trilha, enfim, fiquem à vontade. E depois, Camila, você emenda depois do Vitor. Vai lá. Eu acho que se não fosse essa combinação do Fincher com Sorkin, a rede social não teria funcionado. Eu acho que os diálogos rápidos, eles são tão rápidos quanto o sucesso que o Facebook teve. Uhum. E esse tipo de coisa ajudou ao público a entender como aquilo foi rápido. Porque eu acho que pelo que o filme conta, foi muito pouco tempo para o Facebook crescer e ficar daquele jeito, bater 1 milhão de acessos, mundialmente conhecido. Então, se não for, esses diálogos, eles só resumem entre aspas, de certa forma, o ritmo que o Zuckerberg trabalhava. Ele trabalhava horrores. Então, talvez essa seja a única coisa boa do filme, que ele trabalhava horrores. A única coisa boa do filme não, perdão. A coisa boa dele como pessoa. Ele trabalhava horrores, ele levava muito a sério o trabalho dele. E essa velocidade de diálogos, ela ajuda ao público entender isso sem ficar explicadinho, desenhadinho, esse tipo de coisa. E as cenas das discussões, quando ele e o Andrew Garfield, eles começam a discutir mais, eles começam a ter mais conflitos, os diálogos eles vão ficando cada vez mais rápidos, o público não se perde de forma alguma. E ele tá entendendo o que tá acontecendo ali. A gente já sabia o que o Zuckerberg tinha feito só por aqueles diálogozinhos, aquelas passagens, aqueles cortes entre o processo e eles conversando no quarto. A gente meio que sabia, esse cara foi roubado. A gente, da mesma forma que os rapazes da canoagem, né? O Armie Hammer. Hammers, né? São 2. CGI, que pelo amor de Deus, mas beleza, 2010. E meu, aliás, o Fincher, né? Né? O filme é produzido pelo Kevin Spacey. Sim, aquele sósia do Bill Gates. Meu Deus, o que foi aquilo? Mas eu acho que se não fosse essa velocidade que o Sorkin tem nos diálogos, essa montagem que é super rápida, mas que você não se perde, talvez a gente não tivesse compreendido como o Facebook cresceu tão rápido. Eu senti isso dessa segunda vez, assim, nessa revisão. Eu gosto muito do fato de o filme já entregar, assim, de cara que o Mark e o Eduardo estão brigando na justiça. Assim, já mostra, assim, que ele não está interessado em ser uma biografia tradicional, assim. E se a gente for parar para pensar, essa briga, esse momento que aparece deles dando depoimento, é um dia só. Assim, não é o grande julgamento, assim como o dos Winklevoss, né? Assim, é um dia lá de depoimento que, por acaso, é o dia que eles estão dando o depoimento, os depoimentos que contam a história, né? Que costuram a história do filme. Eu acho muito, muito interessante ser justamente isso que costura, né, o filme, ser esses dois momentos, e são momentos que dizem muito sobre o Mark Zuckerberg, né? Tem um momento assim que ele fala que ele começa a rabiscar, que ele começa a olhar pela janela desinteressado porque aquelas pessoas não são dignas da atenção dele, ou então o momento que ele resolve conferir a soma, né, que fazem ali, e aí só para provocar, né, as outras pessoas que estão na mesa, e tá certa a soma. Então, eu acho muito importante aqueles momentos assim de intervalo em que ele conversa com a Rashida Jones, né, que ela é meio que uma pessoa que está lá para passar a mão na cabeça, assim, de explicar assim, olha, você não é um vilão, assim, todo mito de criação precisa de um vilão, né? Precisa de um demônio, né? Digamos assim, que eu adoro essa frase, assim, que é muito isso, né? Porque toda a história
toda biografia sempre tem aquele vilão, né? Assim, do Bohemian Rhapsody tem os empresários, né? Tem toda biografia, né? Tem aquela pessoa assim que é o vilão, pode ter sido realmente a pessoa antagônica, só que nesse caso o antagonista acaba sendo ele mesmo, né? Ele é o antagonista dele mesmo, né? E para os outros também, né? Enfim, o que ele faz com o Eduardo, né? Pelo menos ali no filme. Enfim, né? Não que o Eduardo Saverin esteja precisando de grana, né? Já que ele apareceu na Forbes como o brasileiro mais rico do mundo, né? Enfim. Mas o brasileiro que sempre se acha esperto, né? Acabou levando. Né, a gente aqui acha, a gente é mais esperto, mais inteligente, aí de repente, toma. Um dos maiores negócios. E não que ele prestasse, né? Porque Não, sim. Lembrem-se, no começo do isso só falando do filme, mas no começo do filme, a Erika termina com o Mark, o Mark volta pro quarto, ele decide fazer um site que ele vai avaliar a mulher. Aí quem faz o algoritmo. Ridículo. Aí quem faz o algoritmo do site? O Eduardo. O Eduardo escreve o algoritmo na janela. Mano. Não eles estão assim, empolgadíssimos, né? Todo mundo empolgado. Nossa, vamos avaliar a mulher de faculdade. Que porra é essa? Não dá. Não dá, gente. E, gente, assim. É algo assim que é tão real, assim. A gente acha que não acontece, mas ainda acontece esse tipo de coisa, né? Assim, e ele até, o Mark, é muito. Eu acho maravilhoso aquele momento em que a Erika encontra com ele depois e fala: boa sorte com o seu videogame. Tipo, é realmente um passatempo para ele, né? Assim, é como se fosse uma coisa assim, ele vai partir para a próxima depois que ele conseguiu o objetivo. Como foi com os próprios personagens ali, né? Ele conseguiu o que ele queria na faculdade, ele partiu para outras faculdades, aí ele pulou os Drink Voices, né? Porque o projeto deles não era interessante o suficiente. E aí ele parte para outras faculdades, atravessa o oceano e hoje a gente tem o que é o Facebook, né? Realmente é uma história muito sobre ambição, né? Mas é uma ambição passiva-agressiva, né? Não é uma ambição de coach, digamos assim, né? E assim, na época eu lembro que o filme foi lançado aqui no Brasil em 2010, certo? 2010, 2011? Foi por ali, foi naquele período de virada do ano, né? Sim. Aí eu queria saber de vocês o seguinte, porque na época o Facebook ainda não era a rede social, essa coisa de rede social estava começando no Brasil, o Orkut estava ali, mas as pessoas não sabiam mexer tão bem assim, mas tinha sua popularidade. O Facebook começava a engatinhar, mas sem ter a dimensão que hoje tem. Camila, você tocou em alguns pontos já, eu queria saber de ti, o que você mais observa que o filme traz, que ele prenuncia o que a gente vê hoje nessa era de redes sociais? Cara, acho que muito essa questão da ambição, né, do querer mais, né, do querer mais likes, do querer mais aprovação, né, da forma como as pessoas se aproximam do Mark quando ele tá subindo, né, a gente tem o personagem do Justin Timberlake, né, que é o ex-fundador do Napster, que é o fundador do Napster, aliás, né? Só que o Napster não deu certo, mas deu certo, como ele fala. Eu acho brilhante essa escolha de um popstar para fazer o cara que no ano 2000, quando esse popstar estava no primeiro auge dele, esse cara ferrou a música mundial, né? Assim, o Napster, eu lembro mesmo assim que nem MTV era todo dia, assim, Metallica, Madonna, todo mundo detonando o Napster porque vazava, né, os discos, né? E a gente tem hoje os serviços de streaming, que são músicas por demanda, né? A gente hoje pode ouvir música na internet, mas assim, as músicas continuam podendo ser baixadas, né? A gente passou os anos 2000 todo, né, com essa possibilidade também de baixar músicas e outros serviços. Então, é muito embrião do que se tem hoje, né? Eu li que o Sorkin queria fazer uma continuação para os dias atuais da rede social, né? Sei lá, uma coisa assim, mostrando esse impacto político. E não me surpreende, porque é muito esse impacto que o Facebook causa de ganhar eleições, assim, de permitir que pessoas falem as coisas que as pessoas falam,
sem essa checagem. Hoje em dia tem, né, uma checagem de notícias, mas ainda não é algo tão... A partir do momento que o link é divulgado, as pessoas vai embora, né? Assim, eu trabalhei no site de notícias, o Caio também, e, assim, às vezes era aquela coisa, tá na rede e acabou, né? Não pode errar. Então, acho que ele prevê muito isso, mas eu acho que é muito interessante realmente isso, assim, da coisa assim, quando você tá por cima, todo mundo quer ficar ao teu redor, né? Aquelas pessoas, aquele momento que o Mark tá comemorando fora da casa, conversando no telefone com o Eduardo, e tá todo mundo lá dentro da casa com o personagem do Justin feliz, assim, bebendo, usando droga, enfim. Mas, assim, pouco importa se seria o Mark ali, poderia ser um outro cara do Vale do Silício, entendeu? Assim, poderia ser um outro grande empresário. Assim, é muito... o filme mostra o quão descartáveis podem ser as pessoas também. E para você, Vitor? É exatamente isso, eu super concordo. Essa coisa de mostrar o quanto é ser descartável, a gente vê muito na cena do Bill Gates. Que ele sai da palestra e aí o cara fala, Mark, e aí, beleza, não sei o quê, aquele cara tava indo pra você como se você fosse o próximo Bill Gates. Não, era o Bill Gates. Sendo que o Bill Gates, ele fez o que fez. Era o Bill Gates. Sim. O Bill Gates foi descartado, já era, dane-se. Agora é você, Mark, vai lá, manda ver. Aí acontece tudo aquilo que acontece e a gente fica pensando justamente isso, na inveja que o Mark começou a sentir a partir daquela cena, daquela palestra do Bill Gates. Eu acho que aquela cena, quando ele vê aquela palestra, tudo ali muda. Tudo que ele tinha pensado pro Facebook muda. Ele não, a partir dali, ele não quer mais estar na faculdadezinha, ele não quer mais estar em Boston. Não, mano, ele quer dominar o mundo. É isso? Sim. É isso que ele quer. Porque ele não quer ser descartável. E ele não quer ser jogado fora. Claro que não funciona. A gente sabe que não funciona. Mas é algo que ele não quer. Ele não quer ser jogado. Ele não tá afim de ser jogado fora. Aquela cena depois, aquela discussão final do Eduardo com o Mark, que o Eduardo fala, não, calma lá. Prepara o processo, porque eu não vou pegar 30%, eu vou pegar tudo. É o Mark sendo jogado fora. E não só pelo Eduardo, mas por toda a equipe. Toda a equipe. Ninguém vai lá falar com ele. O cara do Napster, ele vai lá dar um abraço nele e fala, eu sei que você não gosta de abraços, mas ainda assim ele vai lá e dá um abraço no Mark. Ele foi jogado fora. Sim. Sim. É justamente eu gosto muito dessa cena do Bill Gates também, porque mostra muita diferença de atitude dos dois amigos, né? Enquanto o Mark tá focado assistindo, né? O Eduardo tá flertando com a personagem da Brenda Song, né? Ele tá curtindo o sucesso do Facebook, né? Enquanto o Mark tá lá pensando no próximo passo. E isso diz muito também sobre os dois personagens. Sim, e a Brenda Song que descarta eles depois. Sim. Nossa, né? Que é um estereótipo, mas é um estereótipo que aqueles caras têm, né? Sim. O filme mostra o estereótipo que aqueles caras têm das mulheres asiáticas, assim, e, enfim, das mulheres, né? Porque no início do filme o Mark, ele usa o tamanho do sutiã da Erika para expor a dor dele de ter sido descartado na internet, né? Então... Falando nisso, Camila, já vamos tocar no outro ponto que era do roteiro, porque a misoginia ela é presente no filme, né? E o Mark, ele muitas vezes se motiva, ele utiliza essa raiva que ele sente, principalmente da Erika, a personagem da Rooney Mara, para criar, né? Como é que é? O processo criativo dele é movido dentro desse combustível da misoginia. A minha pergunta para você, ali, é uma cultura em seu nascendo? Ela já estava? Como é que você vê isso? Porque Joaquim Fênix ganhou um Oscar nesse caminho. Nossa. E namorado da Rooney Mara, né? Coitada. Enfim,
Eu acho que o filme ele acerta muito nisso, porque, como eu falei, representa muito o pensamento daqueles caras. Como eu falei, eu conheço esses caras na vida real, infelizmente, ou felizmente para eles, né? Não, felizmente para mim, infelizmente para eles não são bilionários, mas enfim. Estão lá sempre pensando na próxima ideia e são gênios e estão sempre com um grupinho deles de homens iguais a eles, e a mulher só entra assim para ser ou um Tolkien ou para ser Smurfette, né? O efeito Smurfette, né? Que é a Penny do Big Bang Theory, né? Que é aquela mulher que o David Fincher fala no Garota Exemplar, que é a cool girl, né? Que é a garota que atende às expectativas deles. Que, de certa forma, no início, a personagem da Brenda Song é pro Andrew Garfield, né? É uma menina que ele pode ostentar, né? Que é representa o sucesso dele, né? O sucesso deles é ter grupos, né? Como eles falam. E é sensacional, porque nessa mesma cena nessa cena seguinte, ele encontra a Erika, né? O Mark. E aí a cena que ela fala, ela não tá nem um pouco impressionada com o que ele fez, né? E ela fala, boa sorte com o seu videogame. E aí ela volta pros amigos dela, assim. Não faz diferença para ela, ele pode tentar impressionar o que for, mas ele fez algo muito doloroso para ela, né? Ele expôs, ele foi extremamente babaca em relação ao sobrenome dela, né? Ele foi extremamente babaca em relação ao corpo dela. Eu tô falando babaca, mas eu gostaria de falar outra palavra, né? Mais pesada. Não, a gente permite. Ele foi escroto. Assim, ele foi escroto pra caramba em relação ao corpo dela. E não é um momento de raiva ali. É o que ele pensa mesmo. A gente viu naquela primeira cena, que é brilhante. Tudo que ele fala pra ela dela não precisar estudar, dela ter dormido com segurança, de tudo que acontece. E ele é um cara que quer ser aceito, né? A inveja que ele sente pelo Eduardo ter sido aceito na sociedade secreta ali de Harvard é um catalisador muito importante no filme, né? Porque aí vem aquela fofoca da galinha, né? Que era verdade, né? Assim, é um momento tão idiota, assim, então, enfim. E tudo que acontece ali e a relação dele com as mulheres. A gente tem a mulher que passa a mão na cabeça dele, que é a Rashida Jones, que fica meio que com pena, né? Assim, do que está acontecendo. Nossa, pena do bilionário. Bacana. E aí a gente tem a Erika, que é o elo, né? Que é o início e o fim do filme. E acho que no fim do filme, aquele momento que, ao som dos Beatles, né? Aquela música Baby You're a Rich Man, ele adicionando ela no Facebook, dando F5, é sensacional. Assim, é sensacional porque tudo volta para ela. E ela tá na rede social que ele criou. Ela tem um perfil na rede social que ele criou. Então ele tem uma meia vitória ali, né? A obsessão, né? A obsessão que ele tinha. Porque é só... Quando os Gêmeos, eu reparei que o primeiro diálogo era a fala do Clube de Remo. Era a fala dos homens do Clube de Remo. E aí... ele tá trocando ideia com o Gêmeos e ele nunca achou a ideia do Gêmeos interessante. Nunca. Aí ele fala, não, mano, é que a gente... Aí os Gêmeos, eles falam, é que a gente é do Clube de Remo. Aí ele fala, não, eu topo. Ele topou porque os caras eram do Clube de Remo, o Clube de Remo que a Erika tinha falado naquele primeiro diálogo lá atrás. Mais uma vez, é a mulher... O ódio, provavelmente, né? Eu acho que a melhor palavra aqui é essa. O ódio que ele sente daquela mulher motiva ele a fazer o que ele fez com os Gêmeos. Só porque eles eram do Clube de Remo. Se eles fossem, sei lá, do time de atletismo, ele não teria topado. E aí pega essa cena e passa para o diálogo dele com o Napster, que o Napster fala que ele fez a mesma coisa, que ele cria o Napster porque ele queria ganhar da ex-namorada dele de ensino médio. É a mesma coisa. Então, o mesmo tipo de homem. O Napster nada mais, nada menos do que o estereótipo do homem que ele sempre se juntou,
que ele botou do lado dele, porque o Napster ele tem influenciazinhas, ele tem os contatos dos investidores para conseguir a grana para ele fazer o Facebook bombar. Então, é um usando o outro e um fazendo o outro se sentir descartável o máximo possível para ferrar um ao outro. E aí ele vai dando aquele F5 ali, vai atualizando, mas convenhamos, ele sabe que ela não vai aceitar. Não é possível que um cara tão inteligente, porque inegavelmente ele é um cara muito inteligente, e ele sabe que ela não vai aceitar, cara. Ele adicionou ela na esperança de que ela aceite, mas ela não vai aceitar. Ele vai ter que engolir o choro com essa meia vitória aí e seguir a vida. E, pelo visto, ele fez isso muito bem. Mas é isso que rolou. E fora que quando o Eduardo ele tá flertando com as meninas naquela cena do Bill Gates, aí a Brenda Song ela tá no primeiro jantar com o Napster. E o Eduardo ele não fica puto primeiramente com o Napster, ele não gosta do Napster primeiramente, porque o Napster é um cara babaca, que é. Ele não gosta do Napster porque o Napster tá flertando com a mina dele na frente dele no restaurante. Sim, ele tá impressionando ela, né? Ele tá impressionando ela. Ele tá vendo que ela tá impressionada com o cara. E aí é que o Eduardo fica puto. Ele não fica puto porque o Napster é babaca. Ele não fica puto porque o Napster tem dinheiro, tem contato, nada disso. Ele fica puto por causa daquilo ali. E ao mesmo tempo que a gente pode ver como as pessoas elas são multifacetadas, elas têm várias coisas dentro de si que são completamente diferentes. Porque na cena do restaurante, que ele reencontra a Erika, o Mark tem todo aquele diálogo, o Mark volta pro Eduardo, o Eduardo fala, você pediu desculpa, né? Você reconheceu que você estava errado. O que seria o certo? Você fala, mano, desculpa, errei. Não que ela vá aceitar, nem deve aceitar, mas pedir desculpa é o mínimo. E aí você vê que até aquele cara misógino ele tem um pouco mais de decência do que o Mark. Né? Sim. Convenhamos. Sim. Bem, gente, vamos falar agora do Oscar 2010, que deu aquela treta toda. Vamos só lembrar aqui quem estava na disputa daquele Oscar de 2010, né? A cerimônia foi realizada em 2011. Aconteceu o seguinte, quem estava na disputa, além da rede social? Estavam lá o vencedor, do David O. Russell, Toy Story 3, A Origem, do Christopher Nolan, Minhas Mães e Meu Pai, Inverno da Alma, um dos primeiros filmes da carreira da Jennifer Lawrence, Cisne Negro, do Darren Aronofsky, Bravura Indômita, dos irmãos Coen, 127 Horas, do Danny Boyle, novamente Danny Boyle na vida do Fincher, e um filme que ganhou o Oscar, O Discurso do Rei. A rede social foi indicado a melhor mixagem de som, fotografia, direção, ator com o Jesse Eisenberg, e venceu, e também melhor filme, e venceu trilha original com Trent Reznor e Wade Coles Ross, venceu montagem com Kirk Baxter e o Angus Wall, e roteiro adaptado com o Aaron Sorkin. Dito isto, o que vocês achavam da seleção daquele ano? Primeiro, analise a seleção. O Discurso do Rei, eu já imagino que não seja não era a melhor escolha, evidentemente. Mas vocês aceitariam que a rede social, por exemplo, perdesse para algum? Aí depois vocês podem chorar as pitangas sobre a rede social, detonar, fiquem à vontade. Vitor, contigo. Tá. A seleção, eu acho que a seleção para aquele ano, de certa forma, ela fez sentido. A gente pensa que o Oscar, a gente tem que pensar no Oscar não como um princípio de qualidade, mas como um princípio de mercado. Os filmes que vão concorrer a tudo aquilo ali são os filmes que seus estúdios, produtoras e afins fazem a melhor campanha de divulgação para os votantes. Pensando nisso, aquela seleção, todos esses filmes citados, eles fazem sentido estar ali. Beleza. Agora, em relação aos prêmios, o Discurso do Rei ter ganho, para mim, é pura e simplesmente ridículo. Mesmo.
Eu não acho que nenhum desses filmes que foram citados, eles deveriam ter ganho de rede social. Nenhum. Eu, pessoalmente, eu não consigo lembrar de nenhum deles, assim. Nenhum deles ficou tão marcado, me deu vontade de rever em algum momento, como a rede social. As vitórias da rede social foram merecidas, as indicações também. Eu gosto muito da atuação do Eisenberg, mesmo. Eu acho que aquela atuação ali, levando em consideração que a carreira do Jesse Eisenberg virou, pode ser a melhor atuação da carreira dele toda, assim. É mesmo, porque a atuação dele é brilhante. Aquelas olhadas que ele dá quando ele é contrariado é absurdo, ele entrega muito. Bom, como o David Fincher não levou diretor, como ele não levou direção naquele ano? Como? Não dá pra entender, não dá. Ele perdeu pro Tom Hooper o Discurso do Rei. Eu imagino que esse traumatizou esse Oscar. Nossa, sabe que o negócio assim é que às vezes quando a pessoa não tem chance, eu nem crio expectativa, então eu não fico chateada. Tipo, por exemplo, deixa eu ver assim, todo mundo fala Fernanda Montenegro, a gente brinca, mas ela não tinha chance. Assim, o Oscar estava entre a Gwyneth Paltrow e a Cate Blanchett. A Fernanda Montenegro não foi indicada nem ao SEG, né? Que é o precursor para atores, né? Então, assim, a gente queria que ela ganhasse, que ela era que merecia, mas, assim, não é algo assim que, nossa, é uma grande decepção. Central do Brasil perder filme estrangeiro? Sim, mas enfim. Mas tudo bem, o outro foi indicado a melhor filme, fez sentido vencer, enfim, acontece. Agora, esse me deixou muito mal porque a rede social estava vencendo tudo. Ganhou o Globo de Ouro, estava ganhando tudo. Aí chegou nos prêmios dos sindicatos e aí começou. Discurso do Rei. Discurso do Rei ganhou SEG, melhor elenco, gente. Assim, eu acho que seria muito mais plausível, se for para dar para um elenco, a rede social é muito coeso, apesar de não ser um ensemble, né, de todos os atores estão juntos atuando ao mesmo tempo, né? Não é aquele filme clássico, né? Sei lá, o Histórias Cruzadas, que também ganhou ensemble, né? Coragem. Mas enfim, né? Eu dei um péssimo exemplo. Parasita. Todos os atores atuam juntos e realmente é um elenco, né? Ali. Que tem atores que se sobressaem, mas é justificável que tenham premiado todo o elenco. Ali o Discurso do Rei não grita para mim um filme de elenco, é um filme de 3 atores. Assim, é um elenco, claro, mas não é um ensemble, né? Não é um Senhor dos Anéis, não é o próprio Shakespeare Apaixonado que ganhou melhor elenco naquele ano, enfim. Apesar de que eu acho que eu daria para o Resgate do Soldado Ryan, mas enfim. Dito isso, as derrotas me doeram muito. Primeiro, assim, que já começou com o Andrew Garfield sendo esnobado. Assim, eu acho que ele tinha que ser sido indicado em coadjuvante. Eu até indicaria o Armie Hammer e o Justin, assim, fazer uma coisa meio Poderoso Chefão de 3 atores indicados. Eu acho que eles mereciam, porque eu acho que eles fizeram muito bem o que eles tinham que fazer. Assim, não são nem o Armie Hammer nem o Justin são atores com carreiras brilhantes. Assim, o Armie Hammer, eu acho que acabou para ele, né? Se bem que, enfim, né? Uhum. Padrãozinho branco de Hollywood sempre pode voltar. Mas eu indicaria a Rooney Mara, porque a gente tem um histórico do Oscar de premiar atuações assim de 5 minutos que são muito marcantes e acho isso muito válido. E acho que a atuação dela, ela ressoa pelo filme todo. E é muito... É o cartão de visitas dela, tanto é que o Fincher no próximo filme botou ela de protagonista. Né, assim, uma protagonista que toda Hollywood queria. Assim, todas as atrizes de 20 e poucos anos fizeram teste para aquele filme. Assim como o Garota Exemplar, né? Todas as atrizes de 30 e poucos anos de Hollywood fizeram teste para aquele filme. Mas eu acho que as vitórias foram muito merecidas. A trilha do Atticus Ross, do Trent Reznor, é icônica. É uma das últimas trilhas assim, icônicas, trilhas incidentais icônicas do cinema. Tanto aquele piano, né, que é uma coisa assim pesada, né, que você sente aquele peso do que está acontecendo, uma coisa fria, triste também, apesar de fria, mas ela tem um peso assim de tristeza.
E aí a gente tem aquela cena da regata, né? Do tan, 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 que é uma versão deles, né? Para uma música clássica. Que é uma coisa assim, que mostra a imponência, né? Dos irmãos, né? Aquela coisa assim, que eles achavam que tinham aquele poder, né? Aquela tradição, né? Eles são cavalheiros de Harvard, né? Essa frase super brega que eles vivem falando, né? E acho aquela cena linda, assim, plasticamente, assim, ter visto no cinema foi maravilhoso, assim, porque eles terminam perdendo, e é muito uma síntese do que acontece com o filme, os caras fortões, os caras fodões perdem, e depois aparece nos letreiros que eles ficaram em 8º lugar nas Olimpíadas. Eu lembro que o cinema começou a rir quando apareceu isso. Eu lembro, assim, que tá uma sala lotada, né, enfim, e as pessoas riram quando apareceu isso, assim, tipo, se ferraram, tal. E então foi muito merecido. Acho que o Sorkin ter vencido foi também um reconhecimento pela carreira, né? Ele estava meio que no caminho para isso. Ele tinha feito filmes nos anos 90, né, com o Robert Reiner, né, o filme aquele do julgamento do Jack Nicholson, acho que é Homem de Honra, que também é diálogo, né? Sim, tem aquela frase, né? Você não aguenta a verdade, né? E aí ele fez West Wing, que foi uma série muito importante para a história da TV. Aquele momento West Wing e Sopranos, assim, mudou a história da TV como a gente conhece hoje. Eram as duas no Emmy todo ano, né? As duas brigando no Emmy, uma ganhava, outra ganhava. Mas eu lembro do West Wing ter, eu acho que um diálogo maior com o público na época, porque tinha aquela coisa assim do presidente norte-americano, né? Aquela coisa democrata, né? Enfim. E então eu achei muito merecido por esse reconhecimento da carreira dele. Então tinha a narrativa e também pelo que ele faz na rede social. Acho que a gente brinca tanto assim, roteiro não é a alma do filme, assim, né? Assim, o filme ele passa por vários processos até chegar ao que a gente vê, mas os diálogos do Sorkin, eles são brilhantes, assim, tem que ser muito lembrado. São frases assim que, se fizer aquelas listas de 100 frases icônicas da história do cinema, vai ter pelo menos a frase do Andrew Garfield falando: eu não vou voltar para os 5 milhões, eu vou voltar para tudo agora, não sei o quê. Enfim. You better line her up, Tassel. Inclusive eu tuitei essa frase hoje que um amigo meu passou no AB. Enfim, então foi muito merecido. E ele, inclusive, arrasou nos discursos naquele ano. Ele falou, eu achei muito legal que ele falou que o Fincher conseguia fazer diálogos parecerem assim filme de ação, que realmente é uma característica do Fincher, sim, assim, com a equipe dele de montador, com direção de fotografia, todos os elementos confluem, mas é a direção que coordena tudo, né? E acho que prova tanto que o quanto essa dupla precisava uma da outra, porque eu amo Steve Jobs, o filme do Steve Jobs, mas eu acho que se tivesse sido feito pelo Fincher, seria brilhante. Assim, eu acho muito bom. Eu lembro até que eu escrevi para o Cine 7 sobre ele, e acho que a estrutura dos 3 atos é maravilhosa, mas David Fincher é muito mais inventivo, é muito mais interessante com esse tipo de personagem do que Danny Boyle. Danny Boyle não é um diretor que a gente pensa em personagem, assim, né? Talvez um diretor que faria o Benjamin Button mais interessante, talvez. Ou não, né? Enfim, né? Quem quer ser milionário, quem lembra, né? Mas ele, né, quando ele olha para a sala de troféu dele, né? Que por onde anda Danny Boyle? Mas então, assim, acho que os prêmios foram merecidos, mas eu acho que poderia ter tido mais. Filme, eu acho que ator, o Jesse Eisenberg, poderia ter vencido, mas eu entendo que ele não venceu, porque é muito difícil a academia premiar homens jovens, assim, estatisticamente, homens jovens com menos de 30 anos. A gente só tem o Adrian Brody e o Richard Dreyfuss, assim, na história, que venceram na categoria de ator. O Caio pode saber melhor do que eu isso, porque ele viu tudo. Mas, assim, que eu lembre, são só esses dois. E, assim, a gente tem um Timothy ali, né? Por ali, um Heath Ledger, mas, assim, eles não vencem, né? Eles perdem para atuações mais tradicionalescas, assim. E é uma atuação que não é aquela biografia inspiradora, não tem grandes cenas de
de choro, né? Então é compreensível, apesar de que eu acho que é muito melhor do que a do Colin Firth, que eu acho que o Colin Firth estava muito melhor no Direito de Amar do ano anterior, e a gente sabe, né? Às vezes vem o reconhecimento do ano anterior, enfim, né? Em relação ao melhor filme, eu acho que todos os filmes eram bons. O Discurso do Rei, ele é bom, só que ele não é brilhante. Assim, acho que empalidece quando a gente pensa do que ele ganhou. Assim, a gente escapou de ter Christopher Nolan ou David O. Russell vencedores do Oscar, né? Assim. Mas talvez se o Nolan tivesse vencido ali, já teria parado, né? Com essa ânsia de salvar o cinema, né? Daqueles ali, eu acho que o... continue, por favor. Não, daqueles ali, o único que eu acho que eu ficaria feliz se tivesse vencido a rede social seria o Toy Story 3. Acho aquele filme maravilhoso. Era o meu segundo favorito, assim. Ficaria muito feliz e bom que a academia criou a categoria Pixar, né? Que é a categoria de animação que deu para ganhar, né, esse prêmio, porque Toy Story 1 não foi indicado. Assim, nem música ganhou, porque tinha da Pocahontas, que era mais chamativa aquele ano e tal, e o Randy Newman demorou muito tempo para ganhar, e aí ele ganhou um Oscar super fácil nesse ano do Toy Story, que ninguém lembra das outras músicas, né? E aquele Oscar foi o da Anne Hathaway e do James Franco, então, assim, já foi deprimente, foi... né? Nossa! Bem, a gente tá chegando perto assim, já do fim. Vai lá. Não, mas eu acho que todos eram bons, assim. Acho que o Bravura Indômita era brilhante. A gente tem 2 filmes dirigidos por mulheres naquele ano, né? Que eu acho que já é um ineditismo que esse ano ainda bem, né? Na verdade, esse ano foram 2 dirigidos por mulher. O da Regina King não foi indicado o filme, né? Mas a ampliação para 10 filmes deu essa democracia maior, né? Democracia, entre aspas, né? São só 2, né? Mas, enfim. Nenhuma indicada a direção, né? Mas tudo bem, eu ia falar, mas tudo bem não. Mas a gente tem a melhor atuação da Jennifer Lawrence, né? Foi o momento que tem a revelação dela, assim. E a gente tem esse filme, a gente tem a primeira indicação do Mark Ruffalo naquele ano, né? Esse que é o cara que a gente pensa que é indicado todo ano. Mas a gente tem a Annette Bening perdendo mais uma vez, né? A gente tem o Cisne Negro, que é maravilhoso, né? A gente poderia ter tido Darren Aronofsky ganhando também, né, gente? Ia ser insuportável, adoro o Cisne Negro, muito insuportável. Enfim, não, mas, gente, se não tivesse vencido, a gente não teria Cats, então... Naquele ano, o Nolan foi A Origem. A Origem. Foi a Origem. Foi a Origem, né? Nossa. Meu Deus. Um filme que, na época... Bombom. O David Russell é um dos melhores dele, pra mim, que é o vencedor. A Amy Adams poderia ter vencido, né? Coitada. Vitor, você não gosta da Origem, pelo visto. Cara, já gostei muito. Hoje eu só acho ok. Mas eu acho que se o Nolan tivesse ganho por A Origem, ele ia ser muito pior hoje. Acho que ele ia querer o segundo dele. Pior do que Tenet, eu não sei se dá. Ele ia querer o segundo, o terceiro. O Inharitu, né? Ele ia fazer um Tenet por ano. Ia ser... Nossa, não. Ainda bem. Ainda bem. Deixa eu, então, a gente já está chegando perto do fim, deixei essa pergunta aqui para o final, porque no início do filme a Rooney Mara, ela fala que as pessoas não gostam dele, enfim, porque ele não é nerd, é porque ele é um cretino. Já no final a Rashada Jones diz que ele se esforça para ser cretino. Qual das duas vocês ficam? Vitor, por favor, ele é um cretino ou ele se esforça para ser cretino? Um cretino. Fácil. Ele é um cretino muito inteligente, eu tenho que admitir, mas é um cretino. O retrato que o Fincher faz dele é um retrato de um homem extremamente inteligente, mas cretino, misógino, ele trata mal todas as pessoas ao seu redor, todas. Eu acho que não tem uma pessoa que ele não trata mal, pelo menos em algum momento. Horrível. Não, ele é cretino, sim. Sim. E você, Camila? Ele é um cretino que adora a própria cretinice e se esforça para ser mais cretino cada vez mais. Assim, então, as duas frases estão certas, mas a da Rooney Mara está mais certa. Eu acho sensacional ela dizer isso, porque tem muito
sad boy que diz assim, ai, ninguém gosta de mim porque eu sou nerd. Assim, não é por isso, né? Porque você é babaca. Sim. É só a gente ver pelo Eduardo. Comparando os dois personagens ali, não que o Eduardo preste, mas o Eduardo também é nerd, mas ele não tem nenhum tipo de problema na vida social. Ele usa terno Prada. Ele usa terno Prada. Gente, quero agradecer vocês. Camila, então você tá com o Laguinho da Joey. Quando é que sai? Como é que é a periodicidade? Como é que você vai lançando? As pessoas podem encontrar onde também? Toda quinta-feira, Laguinho da Joey. O episódio de amanhã vai ter nosso primeiro convidado, que é o Gabriel Machado, porque a gente tem que falar que é o episódio que é inspirado em slasher, né? E o Gabriel é o grande fã de slasher. Gabriel é jornalista daqui de Manaus, meu amigo. E aí a gente, toda quinta-feira, assim, de manhã, sai e tal. E a gente tá no Twitter também, Laguinho da Joey. E, enfim, estamos encerrando a primeira temporada, mas tem muito episódio por aí que são 6 temporadas, então dá Vai tempo emendar? ainda. Vai emendar uma temporada Acho outra que ou vai a dar gente vai uma dar umas pausa? semaninhas de respiro, mas a gente não vai parar de gravar, assim. Ah, já Enfim, vai né, gaveta, né? eu moro com o editor, então... É aquela coisa, tipo, bora, vamos gravar. Não. Ele tá assim, ele vai do ódio ao amor, assim, os episódios, assim, quando o Dawson abre a boca, ele quer morrer, mas ele ama a Joey, então... Beleza, Camila. Vitor, eu te agradeço muitíssimo, a participação foi ótima. Queria que você falasse novamente um pouquinho sobre o site, falasse onde que as pessoas podem te encontrar, rede social, Twitter, enfim, fique à vontade, por favor. Olha, meu site chama Assim Falou Vitor. Ultimamente eu não estou mantendo uma periodicidade frequente, né? Uma periodicidade fixa por cabeça, né, gente? Tem que ter cabeça para escrever e ultimamente tá difícil. Porém, eu estou concentrando meus estudos em filmes asiáticos, como já foi dito, e eu vejo muito filme de Hong Kong, vejo muito filme de Taiwan, e muito provavelmente vai ter textos sobre esses estudos no futuro. Eu cobri festival, cobri Locarno, cobri 2 festivais ao mesmo tempo, na real. Cobri Locarno e cobri um festival canadense chamado Fantasia, que é basicamente de filmes de fantasia, terror, suspense e ficção científica. E é muito louco, teve filme brasileiro lá, tem crítica do Carro Rei já no site, que eu vi 1 mês antes de Gramado, esse tipo de coisa. Minhas redes sociais, todas são com Vitor Martins C, Vitor com C e um outro Czinho no final. Só o Instagram que tem um underline. Meu Letterboxd também. Meu Letterboxd, gente, é assustador. Até eu me assusto quando eu vejo aqueles números. Qualquer coisa, desculpa, peço perdão pelo vacilo, eu vejo muito filme. E desculpa por ser cinéfilo. E meu Instagram do site é Assim Falou Vitor em todas as redes também. Com a exceção do Meyer que eu não tenho. O resto é tudo Assim Falou Vitor mesmo. Quantos filmes você já viu esse ano, só para ter uma noção? Você tem uma ideia? Um momento só. Infelizmente, cinéfilo. Infelizmente, Naldo médico cinéfilo. Vamos lá. Perfil do Nether. Aí você assiste filme todo dia? Como é que é? Cara, eu tento assistir filme todo dia, mas eu assisto muito curta. Sim. Então, porque, né, pelo amor de Deus, eu gosto muito de ver curta, inclusive. Curtas são filmes, gente, vejam curtas. Curta eu gosto demais. Eu vi 89. 89? Ah, tá bom. 809. Ah, 809. Eu entendi 89. Eu queria que fosse 89 mesmo. 809 dá uma média de quantos por dia? É festival também, né? 3. Uns 3 por dia. 3 por dia, mas aí eu tento ver, sei lá, um longa e 2 curtas. Entendi. Saca? Vai cobrir Toronto? Não consegui credencial para Toronto, não consegui credencial para Nova York, eu me inscrevi para Nashville e estou esperando a resposta. Vai ver aí. Infelizmente, não consegui Toronto. Mas vai ver aí. Bem, ano que vem você consegue. Tem muito festival, tem muito tempo, vai dar tudo certo. Tem Sundance online. Sundance, então perfeito. Olha aí, você também vai se meter nessa, vamos ver se a gente consegue também. Bora. Vitor, eu te agradeço muitíssimo. Camila, muito obrigado.
E é isso, meus caros. A gente volta na próxima quarta-feira, sempre às 19 horas, horário de Brasília, no YouTube, Spotify, no Google Podcasts. Então não perca. A gente se encontra. Até a próxima. Tchau.